sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Eu sou a pastora Lupe. Eu sou o pastor Klaus Piragini. Nós estamos aqui toda terça, quarta, quinta, às 23 horas, em qualquer horário, qualquer momento, no YouTube. Isso. E muito obrigada por nos receber em sua casa. Você pode acessar o nosso site www.igrejaquirios.com.br e conhecer mais as programações da igreja, o mapa como chegar na Quírios, os telefones de contato. Você também pode assistir os nossos cultos online toda quinta-feira às 20 horas e domingo 10 da manhã às 18h30. Você acessando o nosso site, você assiste o nosso culto. E também no nosso site você pode baixar as pregações, né? É verdade. E pode acompanhá-las com as séries, né, que nós estamos fazendo. A série do Espírito Santo, né, que é de domingo, e a série Coração do Líder de quinta-feira. São duas séries que nós estamos pregando, uma para a liderança, baseado na vida de Moisés, o coração do líder, né? E também na vida de Josué, Neemias, são 3 pregações já, né? O pastor Celso pregou uma vez, eu já preguei 2, agora vamos continuar na vida de Josué. Esse é o nosso tema. Amém? Coração do líder. E de domingo, Espírito Santo. Tem sido tremendo. E nossos cultos toda terça, às 20 horas, temos espaço de adoração e intimidade. Quinta-feira, culto de estudo bíblico. Sexta-feira, culto de cura e libertação com o pastor Joel Nobis. E domingo, 10 da manhã, 18h30. E aos sábados, sempre uma programação especial. Vem estudar a Bíblia comigo. Toda quinta-feira é gratuito, às 8 horas da noite. Estamos estudando a Bíblia. Agora estamos estudando um pouco da vida de Moisés como o coração do líder. Amém? Amém. Glória a Deus. E temos uma programação para Israel. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro vamos sair de São Paulo para Israel. Ficamos 12 dias. Vamos passar por um país da Europa, depois Egito, depois... Israel, é verdade. Aí voltamos para o Brasil. Então vai ser 12 dias muito especiais. Você é o nosso convidado para estar conosco. Ligue aqui, peça informação, participe conosco dessa viagem para Israel que vai ser bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. E que mais? É isso, né? Eu quero falar com você uma coisa muito importante. Que a nossa vida... O que acontece com a gente é um reflexo daquilo mesmo que a gente faz, não é? É verdade. E aí eu ouvi um conto muito legal sobre o reflexo, que é assim, uma mãe chegou numa beira de um abismo e falou para o filho, filho, fala assim, eu te odeio. E aí o filho gritou, eu te odeio. E aí ele veio aquele eco, né? Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Ele agarrou nas pernas da mãe, né? Ficou com medo naquela vozeirão, ele nunca tinha ouvido um eco. E aí a mãe virou e falou, calma, filho. Agora você chega e fala bem forte, eu te amo. E aí ele gritou, eu te amo. E aí veio, eu te amo, eu te amo. E ele começou a sorrir, a mãe abraçou ele e falou assim, né? Tudo que a gente semeia, a gente colhe. É verdade. Então aquilo que a gente faz ao outro, a gente recebe na nossa vida. Tá inspirada hoje, né? A vida é um eco. Eu gostei dessa, é uma pregação bacana, né? A gente às vezes não percebe que a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós enfrentamos os nossos problemas, né, as decisões que nós tomamos, tudo isso volta contra nós. Agora eu quero dar uma palavra para você, querido, que está ouvindo a gente. E eu não sei, hoje eu senti um desejo do coração de falar sobre aqueles que estão angustiados, passando por um momento de preocupação, de ansiedade, né? Começo do ano, tantas lutas, tantas dificuldades, desemprego. Querido, eu creio que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Né? Como a Lupe falou, talvez seja o momento de você receber agora as bênçãos de Deus, o eco do seu esforço, o eco da sua força, o eco do seu trabalho de volta, porque Deus tem poder para derramar a graça dEle e suprir todas as suas necessidades. Eu creio nisso, eu creio que o Senhor supre as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Amém? Então recebe essa palavra agora em nome de Jesus, abre teu coração e se você puder, entra no Face depois que acabar o programa aqui e curte a fanpage da Quírios, Igreja Quírios. Faz parte dessa aliança conosco. Agradeço os irmãos, né, que têm colocado no Face, que acompanham todos os dias o nosso programa. Eu fico muito feliz por saber que Deus está nos usando para abençoar a sua vida. Esse programa é nosso, é um programa
da Igreja Brasileira Evangélica, né? Não é um programa só da Quírios, eu creio que Deus tem levantado esse programa para abençoar. Nós somos pastores da Quírios, mas queremos abençoar o reino de Deus. Então recebe essa palavra agora em nome de Jesus. Você já teve um momento assim na sua vida que você pensou que deveria viver de uma forma diferente? O que eu estou tentando dizer assim, aquele momento que você fala, eu deveria fazer algumas coisas diferentes do que eu estou fazendo, ter um pouco mais de tempo para mim, ter um pouco mais de tempo para minha família, pegar um dia e ver o sol nascer, ou até mesmo andar num ritmo diferente do que você vem andando. Algumas vezes eu penso nisso, eu olho e acho que a vida deveria ser um pouco diferente. E quando eu penso nisso, quando eu penso como deveria ser a vida, de que maneira a vida deveria ser levada, talvez ter trabalhado um pouco menos, ou talvez ter tido um pouco menos de preocupação, eu fico pensando o que me impede de viver essa vida. O que me impede de viver essa vida nessa direção que o meu coração diz. E me lembro de um texto de Jesus, que diz assim, lá em Mateus capítulo 6, portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Eu sinceramente tenho dificuldades com esse texto de Jesus. E as dificuldades são simples. Na verdade, eu olho para esse texto e fico pensando assim, mas o que realmente Jesus queria dizer? Será que ele está dizendo aqui que eu devo não trabalhar? Será que ele está dizendo que eu devo esperar Deus me vestir? É uma dificuldade você entender esse texto no dia de hoje, porque nós somos pessoas ansiosas por natureza. Estamos sempre preocupados. A vida hoje é uma grande preocupação. E a minha dificuldade nesse texto é entender, por exemplo, a mente de algumas pessoas quando eles leem esse texto. Algumas pessoas leem esse texto quando diz no versículo 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Eles entendem que não precisa fazer nada, não precisa trabalhar, não precisa se esforçar, não precisa estudar, porque Deus vai dar o sustento, Deus vai suprir, Deus vai trazer a eles os recursos que eles precisam. Eu tenho dificuldade de entender isso, porque na verdade eu não creio que é isso exatamente que Jesus está dizendo. É como se nós pudéssemos viver uma vida sem ambição, uma vida sem planejamento, uma vida sem desejo de conseguir algumas coisas. E por isso eu não consigo ler esse texto dessa maneira. Então é aí que nasce a minha dificuldade. Por outro lado, eu penso que a ansiedade que eu tenho e que as pessoas têm hoje é uma cruz que nós carregamos muito grande, é um peso, é um fardo, na verdade, que não deveria ser carregado, porque é aquele momento que você olha para a tua vida e você fica o tempo todo preocupado. Isso é ansiedade, você está preocupado com alguma coisa, preocupado com os seus problemas, preocupado com coisas que talvez nem aconteceram. Então, qual é a minha dificuldade nesse texto? É, de um lado, ver pessoas que se acomodam, ver pessoas que são pacatas demais, pessoas que não têm nenhum tipo de ambição, nem desejo de chegar a lugar nenhum. E para o outro, é ver pessoas que estão sempre aceleradas demais, vivendo de uma preocupação atrás da outra, coisas que talvez nunca vão acontecer na vida delas e elas continuam preocupadas. E venha no meu coração, qual é o certo? Qual é a maneira que eu deveria viver? Qual é a resposta que eu tenho para isso na palavra de Deus? O equilíbrio, talvez, encontrar o meio termo dessas duas coisas, porque pessoas que estão ansiosas demais, elas são pessoas que perturbam bastante. Eu sou ansioso, eu sei disso. O tempo todo você está falando, o tempo todo você está angustiado, o tempo todo você quer resolver as coisas. E por outro lado, pessoas que estão pacatas demais, e talvez até pareça que Jesus quer dizer isso, elas acabam abandonando os seus projetos e não realizando nada. Essa é a dificuldade dos dias de hoje. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 27, que eu acredito que é a resposta para nós. Ele diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então Jesus está dizendo aqui, olha, a tua preocupação não resolve, mas isso não quer dizer que você não tem que ter um sonho, que você não tem que ter um projeto. A tua preocupação não traz soluções aos seus problemas e nem aumenta a tua estatura e nem coloca comida na mesa. Ficar preocupado não vai resolver o seu problema.
E é esse, para mim, o centro dessa questão. Que muitas vezes nós estamos preocupados porque estamos passando por uma crise de fé. É um momento da nossa vida onde a gente começa a dizer, bom, eu acho que Deus não vai agir, eu acho que esses problemas não vão acabar, eu não acredito que vai ter solução, eu não creio na graça de Deus, eu não creio na graça que Deus tem para derramar no meu futuro, então eu estou sempre ansioso, porque tudo depende de mim, tudo sou eu que tenho que responder, tudo sou eu que tenho que resolver, e na verdade não é assim, porque Deus tem cuidado de você, e Deus tem misericórdia da tua vida. Então, a dificuldade que a gente encontra nesse texto é porque o ser humano está dividido em dois tipos de pessoa. O primeiro é aquele ansioso, que está sempre preocupado, sempre nervoso, sempre olhando, pensando no futuro e não acredita na graça de Deus e não acredita na misericórdia de Deus. E o segundo é o pacato, aquele que não consegue planejar, nem realizar nada, não tem um objetivo, nenhuma ambição, nenhum sonho, e ele vive dizendo, bom, amanhã a gente vê, ou depois de amanhã a gente faz, e justifica às vezes até a sua preguiça, dizendo, Deus vai prover, e na verdade é preguiça. Então, o que eu entendo que a Bíblia está dizendo para nós aqui nesse texto é que muitas vezes as pessoas olham para a nossa vida e enxergam em nós o quê? Uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não consegue ter paz no coração. Então, a Bíblia está dizendo assim, olha, não importa a dificuldade que você esteja passando, seja a falta de alimento, seja a dificuldade, olha que interessante, seja a preocupação com o alimento, a preocupação com o vestuário, seja a preocupação com as suas coisas do dia a dia, porque isso não vai resolver o seu problema. Você precisa, na verdade, exercitar a tua fé, a confiança que você tem em Deus e a confiança na graça de Deus para a tua vida. É como pessoas, por exemplo, que eu conheço que, às vezes, os problemas nem aconteceram, ainda não aconteceu, mas elas estão passando por um temor tão grande que vão ficar desempregadas, que esse ano vai ser pior do que o ano passado, e isso não aconteceu, mas elas acreditam, elas vivem em torno dessa obsessão, desse pensamento que fica cíclico, é um pensamento que o tempo todo fica girando em torno da mesma situação. Meu Deus, vai acontecer, eu vou passar dificuldade, eu vou passar problema, e acaba esse pensamento cíclico fazendo com que ela tenha uma reação até de enfermidade no seu organismo pela quantidade de pensamentos que se repetem na mente dela. É como tem um grande escritor, Augusto Cury, ele fala que são as janelas killer, né? O que é a janela killer? É quando a pessoa entra no looping. O looping é quando você fica repetindo a mesma frase, looping é quando você fica repetindo o mesmo pensamento. Tem muita gente que o grau da ansiedade chegou a esse ponto. Ela começa a repetir os pensamentos, começa a repetir as dificuldades que ainda não existem, que pode ser que aconteça, mas talvez também não aconteça, e ela fica repetindo para si mesma as mesmas preocupações. Então, o texto aqui não está dizendo que nós devemos ficar acomodados, que nós devemos ficar parados, que nós devemos ficar em dificuldade. O texto está dizendo aqui para nós, assim, vamos deixar a vida levar, não é isso. O texto está dizendo para nós que a gente tem que tomar cuidado com essa janela, com esse pensamento em looping, que fica o tempo todo dando volta dentro da cabeça da gente e que não nos deixa fazer nada, que rouba toda a nossa energia. Porque esse pensamento que fica girando o tempo todo, repetindo essa ansiedade, ela está consumindo a tua bateria. Ou seja, você não consegue fazer outra coisa, você fica o tempo todo ansioso, você fica preocupado, a tua energia vai indo embora, a tua força vai indo embora, você às vezes não fez nada durante o dia, mas você está cansado, você está angustiado, você não tem condição de pensar em outra coisa, você não planeja nada, porque você está sendo sequestrado. E como assim sequestrado? A sua emoção está sequestrando você, a sua ansiedade está levando você da realidade para uma possível realidade que você não sabe se vai acontecer, te sequestrando para essa realidade e te levando para esse pensamento que talvez não aconteça. Outro dia, conversando com um rapaz, a empresa dele estava para fechar e ele estava muito preocupado, queria ficar desempregado, então ele recebeu o primeiro milagre. O primeiro milagre foi que ele recebeu o salário normal do mês. E aí ele continuou ansioso. O segundo milagre foi que a empresa resolveu pagar mais um mês para ele trabalhar por mais um mês e não homologá-lo. O terceiro milagre é que quando ele foi homologar a demissão dele, então ele já tinha um mês, mais um mês, 2 meses.
O terceiro milagre é quando ele foi receber a homologação dele, que aí sim, ele ainda estava trabalhando, recebendo, ele recebeu mais um mês de salário. Então ele já tinha 3 meses de salário no primeiro mês. Mas ele estava ansioso ainda. O que vai ser da minha vida? E eu disse para ele, mas irmão, eu nunca vi ninguém poder receber 3 meses de salário para procurar emprego. Fora a rescisão, fora o que ele recebeu. E aí ele parou, olhou assim, foi muito bonito, porque quando a ansiedade sai da vida da pessoa, quando esse sequestro que ela está passando vai embora, ele parou e disse assim, sabe, pastor, eu estava pensando, se isso não tivesse acontecido, eu não tivesse recebido a minha homologação, eu não conseguiria reformar meu apartamento, e eu já estou reformando o apartamento. Olha que lição incrível. Deus havia suprido a necessidade dele antes para que ele pudesse reformar o apartamento e mudar. Deus vai abrir a porta para ele, eu tenho certeza, mas ele não conseguia raciocinar porque ele estava sendo sequestrado por suas emoções. Algumas pessoas ficam nesse pensamento cíclico, esse looping, o tempo todo falando. E é isso que Jesus está dizendo assim, olha, versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo, nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como uma delas. Uma das coisas que Jesus está dizendo aqui também é que além da gente ficar preocupados e não poder aumentar a nossa estatura, não poder fazer nada muitas vezes e ficar nesse ciclo, é que algumas das nossas preocupações são ridículas. Vou explicar com isso. Às vezes tem pessoas preocupadas, por exemplo, com o modelo que ele está usando de roupa, com a moda, ou preocupada com coisas que não têm cabimento, coisas que não são tão importantes assim. E algumas vezes nós estamos preocupados com coisas que não vão fazer diferença. A verdade é que o texto está dizendo aqui é que talvez na realidade deles as roupas seriam umas coisas muito complicadas, né? Porque tinha que costurar, tinha que fazer o fio, não era como você ir numa loja hoje comprar. Mas, então causava talvez uma certa ansiedade. Mas eu vejo pessoas hoje preocupadas com coisas tão pequenas, sabe? Ansiosas com o que vai fazer de almoço, não porque não tem comida na geladeira, mas porque tem que ficar preocupado para saber que tipo de comida vai fazer. Gente ansioso, por exemplo, com coisas que ele tem o dinheiro na conta, mas está ansioso para pagar a conta. Eu tenho uma experiência interessante na minha família. Tem um parente nosso que ele era tão ansioso, que a conta ia vencer dia 15 e era dia 1º e ele já estava repetindo, não, dia 15 tem que pagar a conta, dia 15 tem que pagar essa conta. Ele tinha o dinheiro, não era falta do dinheiro, mas ele estava tão ansioso que ele não conseguia viver, ele não conseguia pensar em outra coisa. A gente dizia, então por que você não paga logo a conta que você tem? Não, porque vence dia 15. Gente que está preso nisso. Então Jesus está falando assim, olha, não fica preocupado com a roupa, porque você tem que entender que Deus veste, né, a erva do campo. Ele está falando, quer dizer o que para nós? Ele está dizendo assim, olha, Deus supre as nossas necessidades, Deus cuida de você. E quando você entra numa ansiedade dessas que se repete o tempo todo, geralmente você perdeu a visão de que Deus cuida de você. Agora mesmo Deus está cuidando de você, agora mesmo Deus sabe qual é a sua necessidade, agora mesmo você pode ser surpreendido por Deus de uma maneira que Ele vai suprir aquela dificuldade. Agora, às vezes nós estamos preocupados, olhando para a nossa vida, tem o suprimento, tem o cuidado, tem a graça, tem a misericórdia, mas nós não confiamos, vivemos ansiosos. Eu conheço pessoas que chegam a um grau de ansiedade, por exemplo, que não conseguem sair de casa, com medo do que pode acontecer. Gente que chegou num grau de ansiedade que não consegue imaginar, por exemplo, a sua vida achando que vai faltar comida na despensa com a despensa cheia. E tem que comprar, criando manias de ter que comprar. Antigamente, eu até entendo isso. As pessoas precisavam fazer estoque de comida em casa porque era difícil no mercado, era difícil no supermercado, tudo. Hoje você tem um mercado em cada esquina. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que se ela não tiver uma caixa de leite, ainda que o mercado fica na esquina da casa dela, em casa ela fica ansiosa. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque ela criou um vínculo com aquela caixa de leite, como se aquela caixa de leite fosse a suprir a paz do coração. E ela tem lá o mercado do lado, pode ir a hora que quiser. Então, a Bíblia está dizendo para nós assim, olha, portanto, não se preocupe. Antes Jesus disse assim, homens de pequena fé. Olha que interessante, Jesus está dizendo que a ansiedade nasce na nossa falta de fé, de esquecer
que Deus vai suprir, que Deus vai dar a graça. A pequena fé é isso, é você não olhar para a tua vida e dizer assim, não, irmão, eu não vou ficar preocupado com isso, porque Deus vai entrar com providência. Tem também aqueles amigos, né? Não sei se você conhece alguém que é assim, mas se você é assim, me perdoe, mas existe, eu chamo de amigos terroristas. Ele chega para você, está tudo bem, mas ele é um terrorista, ele joga uma bomba em cima de você. Ele fala, olha, isso aqui você não vai conseguir pagar, isso aqui você não vai conseguir, olha, meu Deus, e ele vai jogando uma ansiedade tão grande no teu coração. Aprenda a lidar com os seus amigos terroristas também, gente que chega para você e quer jogar uma bomba de ansiedade na tua vida. Para com essa bomba, fala, não, peraí, meu irmão, Deus vai suprir minha necessidade. Cuidado, a empresa está demitindo, pá. Olha, eu fiquei sabendo que o teu nome está na lista da demissão. Não está sabendo nada, ele está inventando, mas ele joga uma bomba no teu colo e você não consegue dormir. Eu me lembro que um tempo atrás eu tive um amigo terrorista que ele chegava e vinha, não vai ter dinheiro, hein? Não vai ter dinheiro para pagar a conta, não vai ter dinheiro. Eu falei, como não vai ter dinheiro? Nós já estamos fazendo uma obra há 30 anos, Deus vai suprir as nossas necessidades em tudo, como sempre supriu. Eu não aceito o seu terrorismo, eu não aceito a sua bomba de ansiedade sobre o meu colo. É interessante, olha o que Jesus fala aqui. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe do vestuário que você precisa, Deus sabe do alimento que você precisa, Deus sabe do dinheiro que você precisa para trabalhar, para você poder ir para o seu emprego, para você poder se locomover. E aí Jesus diz assim, pois busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, não é que Deus vai fazer tudo o que a gente quer, vai fazer tudo o que a gente acha que quer. Deus vai suprir as nossas necessidades da maneira como diz o texto. Ele está dizendo assim, olha, você não precisa se preocupar, porque se você busca o reino de Deus, não vai lhe faltar vestuário, não vai lhe faltar comida, Deus vai suprir as suas necessidades. Aí no versículo 34, que é o que eu queria fechar essa mensagem, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. O ansioso é esse, que está sempre preocupado com o amanhã. Hoje está tudo bem, mas ele não consegue viver hoje, ele tem que viver o amanhã. Não, o mês que vem eu tenho a parcela do carro, mas hoje você já pagou. Mas como é que vai ser o mês que vem? Não, Deus vai suprir a necessidade. É evidente, por isso que eu falei que algumas pessoas têm problema com esse texto, porque elas não se planejam, não se organizam, não gastam mais do que ganham. Aí é uma outra coisa. O texto está dizendo assim, olha, viva o teu hoje, viva o teu momento. Hoje está na bênção? Está na bênção. Não, porque amanhã vai ter um problema, amanhã tem uma crise econômica, amanhã, claro, se você sente seu coração, você guarda, mas não viva ansioso por causa disso. O que eu quero dizer aqui no texto é que Jesus está dizendo para nós, muitas vezes nós estamos nos vivendo com a preocupação de amanhã que não aconteceu hoje. Agora, e por isso não consegue viver o presente, fica vivendo o futuro. Ninguém pode viver o futuro não aconteceu ainda, você só pode viver o presente. Mas tem uma coisa que é muito importante, que eu aprendi e é real, há uma regra básica, 90% no mínimo das nossas preocupações, elas não acontecem. Substitui o pensamento de preocupação pela graça de Deus, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje? Deus te abençoe. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Nosso programa está terminando. Esse é o Na Sala do Pastor. Eu sou o pastor Klaus Piragini, com a pastora Lupe, minha esposa. Nós estamos aqui todas terça, quarta e quinta, às 23 horas. E você sempre trazendo uma palavra para a sua vida. Você pode acompanhar o nosso programa também no YouTube. E uma mensagem que você escutou aqui, que foi do nosso culto, você pode também entrar no nosso site, né, Lupe? Isso, www.igrejaquiris.com.br. E lá você tem a pregação na íntegra, nossos cultos, estudos bíblicos. E uma dica legal é você pegar o MP3 e baixar algumas pregações no seu celular e todo dia você ouve uma mensagem diferente, né? Eu faço isso. Eu baixo algumas pregações do meu celular e todo dia eu tô com uma mensagem. Porque aí quando você está no trânsito, né, você põe a palavra lá, a palavra vai te edificando, você está no ônibus, você vai ouvindo a palavra. No nosso site tem MP3 também de pregação, é bem útil para você poder ouvir. Se você quiser também, nós temos a web rádio, que é a TuneIn.
né? 24 horas mandando a web rádio. No TuneIn você encontra lá como Igreja Quírios. E aí você pode ouvir pregações, louvores, 24 horas. Amém? E toda quinta-feira, pela web rádio, nós voltamos com o programa Entre Amigas ao vivo. Toda quinta-feira você acessa ou o TuneIn ou o site, né? Clica lá em rádio e você ouve a programação Entre Amigas, às 19 horas toda quinta-feira. Glória a Deus. E quero convidar você a vir conhecer nossos cultos aqui, vir à nossa igreja, aqui na Lapa, na rua Eleodoro Ébano Pereira, 267. Bem facinho de chegar, estamos próximo à Polícia Federal, estamos chegando aqui, você indo pela Marginal, você entra pela Mega Store da Ponto Frio, nós estamos na rua, na mesma rua, né? Na Marginal. É muito próximo. Então, você é o nosso convidado, nossos cultos terça às 8, né? Adoração e Intimidade. Adoração e Intimidade, tem sido tremendo, né? Amém, glória a Deus. Parabéns ao pastor Álvaro, né? Uma bênção. E o Lelo. Quinta-feira, nosso estudo da palavra, estamos estudando o coração do líder, um estudo profundo, baseado nos personagens da Bíblia. Já estudamos Neemias, já falamos sobre Moisés, agora vamos falar sobre Josué, né? E sexta-feira, às 20 horas, culto de cura e libertação, pastor Joel Nobres. Eu ministro louvor também toda sexta-feira. E você é nosso convidado aqui. Você pode trazer uma foto de uma pessoa, uma roupa que o pastor Joel tem ungido, né? E para a glória e honra do Senhor, temos vivido aqui muitos milagres, curas, libertações, restauração, para a glória e honra do Senhor. E às 10 da manhã, nosso culto da família, ou às 18h30. Você pode escolher. Eu aconselho você vir de manhã, que é mais fácil de estacionar, é mais fácil de você encontrar aqui a igreja. 10 horas da manhã nós estamos te esperando aqui, eu, a pastora Lupe, todo domingo às 10 da manhã. Amém? Amém. E todo terceiro sábado do mês é o Conto dos Jovens, né? Quarto sábado é os casais, né? E primeiro sábado é as mulheres, as né? mulheres. Quando não tem uma programação de crianças ou não tem programação do Dia das Mães, né? As mulheres. Amém. Vamos orar, Lupe? Vamos orar. Crê no poder de Deus, aí na graça de Deus, Amém. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje, que você tenha aí uma semana abençoada, amém? Cheio da glória de Deus. Amém. Pai querido, apresentamos, Senhor, a nossa vida, a vida de cada um desses nossos amados, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, a sua paz entre em cada lar, Senhor. Que eles sintam, Senhor, a segurança, Senhor Jesus, de estar, Senhor, apoiados em Ti, Senhor, que o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele, Senhor, que podemos confiar, o Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra, que prepara todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, prepare, Senhor, prepare portas de emprego, prepara, Senhor, relacionamentos, ó Pai, prepare amigos, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, cada vida possa estar sentindo agora o Seu Espírito Santo, entregando agora para eles, ó Pai, as bênçãos, Senhor, entregando na mão de cada um, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um, para a glória e honra do Seu nome, que todos, Senhor, glorifiquem o Seu nome e digam, Senhor, quão maravilhoso é pertencer a esse Deus poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor, cheia da bênção. Olha, lembra que Deus está com você a cada minuto da tua vida. Lembra que o Senhor nunca te deixará, nunca te abandonará e que tudo quanto você fizer prosperará. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.